Eu sou a sua filha perdida, disse a faxineira ao CEO milionário durante uma reunião importante frente a todos. O CEO milionário riu, mas o pingente que ela mostrou o deixou sem palavras. O despertador tocou às 5 da manhã. Como sempre, Larissa Gomes esticou o braço cansado para desligar o barulho irritante. Seus olhos ainda pesados de sono. 30 anos de vida. E essa era sua rotina há mais de 2 anos. Acordar antes do sol nascer para limpar os escritórios da empresa Vasconcelos, ela se levantou da cama estreita do seu quartinho alugado na periferia de São Paulo. O espelho rachado do banheiro minúsculo refletiu seu rosto comum, de traços delicados mas cansados. Nada nela gritava, herdeira de império. Mas Larissa sabia que as aparências enganam, principalmente quando você passa a vida inteira enganando a si mesma. Mais um dia, murmurou, escovando os dentes com a pasta barata que comprava no mercadinho da esquina. 2 horas depois, estava na portaria do imponente edifício corporativo da Vasconcelos S.A., cumprimentando o porteiro que já a conhecia pelo nome. Seu uniforme azul marinho estava impecável, assim como sempre esteve desde o primeiro dia. Larissa aprendeu cedo que os detalhes fazem a diferença entre passar despercebida e chamar atenção indesejada. Bom dia, Larissa. Chegou cedo hoje, disse João, o porteiro, destravando o crachá dela. Sempre chego no mesmo horário, João. Você que tá ficando velho. Ela riu, mas havia uma tensão em seus olhos que o homem não conseguiu decifrar. Enquanto o elevador subia até o 15º andar, Larissa respirou fundo. Dentro da bolsa desgastada, seus dedos tocaram o pequeno dispositivo que havia comprado com todas as suas economias 3 meses atrás. Um microfone minúsculo, quase imperceptível. Hoje ela finalmente conseguiria instalá-lo no escritório de Ivone Vasconcelos. As memórias a invadiram, como sempre acontecia quando estava prestes a dar um passo arriscado. Ela tinha 18 anos quando encontrou aqueles papéis amarelados escondidos no fundo do guarda-roupa da mulher que criou ela como filha. Certidão de adoção. Larissa, nascida em data desconhecida, aproximadamente março de 1994, encontrada por família de camponeses. As palavras dançaram na sua frente naquele dia, destruindo tudo o que ela acreditava sobre si mesma. Maria Gomes, a mulher que ela chamava de mãe, chorou tanto quando Larissa a confrontou com os documentos que quase desmaiou. Eu não queria que você soubesse assim, filha, soluçava Maria. Você apareceu na nossa porta quando era bebezinha, toda machucadinha. Um homem disse que os pais tinham morrido num acidente, que precisávamos cuidar de você. Nós éramos tão pobres. Mas você era tão pequena, tão indefesa. Larissa nunca conseguiu arrancar mais detalhes de Maria. A mulher simples do interior realmente não sabia mais nada. Apenas que alguém pagou uma quantia considerável para eles criarem uma criança sem fazer perguntas. Mas Larissa não era mais uma criança. Era uma jovem determinada que sentia um vazio inexplicável no peito desde sempre, durante 12 anos. Ela investigou cada centavo que sobrava do seu trabalho como doméstica, depois como balconista, finalmente como faxineira, ia para detetives particulares, certidões, viagens atrás de pistas que quase sempre não levavam a lugar nenhum, até que encontrou Rodrigo Santos, um detetive particular meio bêbado, mas competente, que topou o caso por um preço que ela conseguia pagar em prestações. Foi ele quem descobriu a conexão com a família Vasconcelos. Foi ele quem conseguiu os documentos falsos que permitiram que ela se infiltrasse na empresa. Você tem certeza de que quer fazer isso, menina? Rodrigo havia perguntado, passando a mão na barba grisalha. Essa gente rica não brinca em serviço. Se você estiver certa sobre o que aconteceu, eles mataram para esconder segredo antes. Podem matar de novo. Mas Larissa já havia decidido. Ela precisava saber quem era. Precisava descobrir por que sentia que faltava metade da sua alma. O elevador abriu no 15º andar, tirando-a das lembranças. O corredor estava vazio e silencioso como sempre esteve nesse horário. Larissa empurrou o carrinho de limpeza pelo tapete felpudo, parando na frente da sala que dizia Ivone Vasconcelos, vice-presidenta executiva. Seus dedos tremeram ligeiramente quando inseriu a chave mestra. 2 anos observando, 2 anos coletando informações, 2 anos fingindo ser apenas mais uma funcionária invisível. Hoje tudo poderia mudar. A sala de Ivone era luxuosa, com móveis de couro importado e uma vista privilegiada da cidade. Nas paredes,
Fotos da família Vasconcelos sorrindo em eventos sociais. César Vasconcelos, o CEO, ao lado da esposa Ivone. Os filhos Henrique e Luana, em formaturas, viagens, celebrações. Larissa sempre sentia algo estranho ao olhar essas fotos. Ivone sorria, mas seus olhos nunca acompanhavam o sorriso. Era como se ela estivesse representando um papel. Não vivendo momentos genuínos de felicidade, enquanto passava o pano na mesa de mogno, Larissa deslizou o microfone minúsculo para debaixo da gaveta central, imperceptível, mas perfeitamente posicionado para captar conversas. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que alguém poderia ouvi-lo do corredor. Pronto, sussurrou para si mesma, guardando o pano na bolsa com mãos que ainda tremiam. Foi quando ouviu passos no corredor. Pesados, lentos, diferentes do ritmo normal dos executivos que chegavam mais tarde. Larissa rapidamente voltou a limpar a mesa, fingindo naturalidade. A porta se abriu e César Vasconcelos entrou. Parecendo mais velho e cansado do que nas fotos, seus cabelos grisalhos estavam despenteados e havia olheiras profundas sob seus olhos castanhos. Ele a olhou com a mesma indiferença de sempre, mas Larissa notou algo diferente. Uma fraqueza física que não estava lá 6 meses atrás. "Bom dia, seu César", ela disse baixando a cabeça respeitosamente. "Bom dia", ele respondeu, a voz mais rouca que o normal. César se dirigiu à mesa, mas cambaleou ligeiramente. "O senhor está bem?", Larissa perguntou, genuinamente preocupada. César a olhou com surpresa. Provavelmente era raro algum funcionário demonstrar preocupação real com seu bem-estar. "Só um pouco cansado, não tem dormido direito", ele admitiu, sentando pesadamente na poltrona de couro. Larissa terminou a limpeza rapidamente, mas não conseguiu tirar os olhos do homem que suspeitava ser seu pai. Havia algo familiar nele que ia além da semelhança física que ela acreditava ver. Era uma conexão que ela sentia no peito, uma estranha sensação de reconhecimento que não conseguia explicar. Quando saiu da sala, Larissa foi direto para o banheiro do corredor, trancou a porta e tirou da bolsa o objeto que carregava como um talismã há anos, metade de um pingente dourado em formato de coração. As bordas onde deveria se conectar com a outra metade estavam gastas de tanto ela passar os dedos. Imaginando como seria a peça completa. "Se eu estou certa", murmurou olhando seu reflexo no espelho. "Ele tem a outra metade. E se ele tem, isso significa que tudo o que descobri é verdade." O resto da manhã passou em uma névoa de limpeza automática e pensamentos acelerados. Larissa esvaziou lixeiras, aspirou carpetes e organizou salas de reunião, mas sua mente estava completamente focada no pequeno dispositivo que agora estava instalado no escritório de Ivone. Foi quase na hora do almoço que ela ouviu. Estava limpando o corredor quando vozes vieram do escritório de Ivone. A porta estava entreaberta, e Larissa reconheceu imediatamente a voz da vice-presidenta falando ao telefone. "Murilo, precisa ser mais rápido. Ele está resistindo mais do que esperávamos", dizia Ivone, o tom urgente. "Não podemos esperar mais 6 meses. Precisa acelerar o processo antes que ele desconfie de alguma coisa." Larissa sentiu o sangue gelar nas veias. Fingiu estar concentrada na limpeza, mas cada palavra de Ivone estava sendo gravada em sua memória. "Eu sei que é arriscado, mas não temos escolha. Aumente a dosagem gradualmente. Tem que parecer natural. Como se fosse mesmo o coração dele falhando", continuou Ivone. "E Murilo, se algo der errado, você sabe o que acontece. Nós 2 temos muito a perder se ele descobrir a verdade sobre aquela noite." A ligação terminou, e Larissa teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Eles estavam matando César, lentamente, metodicamente. Estavam assassinando o homem que ela acreditava ser seu pai. E pela primeira vez em 2 anos de investigação, ela teve certeza absoluta de que estava no caminho certo, 30 anos atrás. Uma noite chuvosa em São Paulo, o Fusca azul derrapou na curva molhada da Marginal Pinheiros. Adriana Vasconcelos segurava o volante com força, as lágrimas misturando-se com a chuva que entrava pela janela entreaberta. No banco de trás, o bebê de 3 meses dormia profundamente no bebê conforto, alheio ao desespero da mãe. "Eu não vou deixar você levar minha filha." "Ivone!" Adriana gritou para o vazio do carro, como se a cunhada pudesse ouvi-la. "César vai descobrir o que você é de verdade."
A discussão havia sido terrível. Ivone apareceu na casa da família com documentos falsificados, alegando que César estava envolvido em negócios escusos e que seria preso. Disse que Adriana e o bebê precisavam desaparecer por uns tempos, para proteger a reputação da família. Mas Adriana não era tola. Ela viu a ganância nos olhos da cunhada. Percebeu como Ivone sempre olhava para César com um desejo que ia muito além de admiração familiar. E quando encontrou os papéis no escritório de casa, documentos que provavam que Ivone estava desviando dinheiro da empresa há anos, tudo ficou claro. Minha filha vai crescer sabendo quem é o pai dela, Adriana murmurou, acelerando na direção da delegacia, no peito. O pingente dourado em formato de coração balançava com o movimento do carro. César havia dado para ela no dia que descobriram a gravidez, dizendo que era o coração deles dividido em dois. Uma metade ficaria com ela. A outra ele guardaria até que pudessem dar para a filha quando ela crescesse. O estrondo veio de trás. Adriana olhou pelo retrovisor e viu os faróis da caminhonete preta que a seguia há 10 minutos. A batida não havia sido acidental. Eles estavam tentando tirá-la da estrada. Não, 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 ela gritou, pisando no acelerador. O Fusca gemeu, mas obedeceu, ganhando velocidade na pista escorregadia. A segunda batida foi mais forte. O carro saiu de controle, rodando na pista molhada antes de capotar 2 vezes e parar de lado contra o guardrail. Adriana sentiu o gosto de sangue na boca. Sua visão estava turva e uma dor lancinante atravessava seu peito. Com muito esforço, virou a cabeça para trás. O bebê estava chorando. Viva, consciente, apenas assustada. Larissa, ela sussurrou, esticando a mão trêmula na direção da filha. Mamãe te ama, meu amor. Mamãe te ama tanto. Passos se aproximaram do carro destruído. Adriana fechou os olhos, fingindo estar inconsciente, quando viu as botas caras de Ivone se aproximando. Está viva? Uma voz masculina perguntou. Adriana não reconheceu o homem. Por pouco. Ivone respondeu, abaixando-se para olhar dentro do carro. Mas não vai durar muito e o bebê... Viva também, quer que eu... Não seja idiota. Ivone sibilou. Uma coisa é um acidente de carro. Outra é matar uma criança a sangue frio. Vamos levar ela. Adriana sentiu mãos ásperas pegando sua filha. Ela quis gritar, lutar, mas seu corpo não obedecia mais. Com o último fio de consciência que lhe restava, ela estendeu a mão e arranhou profundamente o rosto de Ivone, que se abaixara muito perto do carro. Ivone gritou de dor e raiva, levando a mão ao rosto ensanguentado. Maldita! Ela rosnou. Você vai pagar por isso. Mas Adriana já não podia mais ouvir. Suas últimas palavras foram um sussurro inaudível. Larissa, o pingente, encontre seu pai. Presente, apartamento de César Vasconcelos. 23 Ayer César Vasconcelos estava sozinho em seu apartamento cobertura, olhando a cidade de São Paulo iluminada através da janela do 20º andar. Em suas mãos, ele segurava cuidadosamente um pequeno cofre de madeira entalhada, o mesmo que guardava seus tesouros mais preciosos há 30 anos. Dentro do cofre, envolvida em veludo azul, estava sua metade do pingente dourado. Ele fazia esse ritual toda noite há 3 décadas. Abrir o cofre, pegar o pingente, imaginar como seria se Adriana e Larissa ainda estivessem vivas. Mais um dia sem vocês, murmurou, passando o polegar pela superfície lisa do ouro. 30 anos, e ainda dói como se fosse ontem. O apartamento era luxuoso, mas frio, decorado por profissionais que nunca se importaram em criar um lar de verdade. Desde a morte da esposa e da filha, César nunca conseguiu fazer daquele lugar algo que parecesse família. Mesmo depois de se casar com Ivone 5 anos depois da tragédia, mesmo com Henrique e Luana crescendo ali, alguma coisa sempre faltou. César se levantou do sofá de couro e foi até o bar, servindo-se uma dose de uísque escocês. Ultimamente, o álcool era a única coisa que o ajudava a dormir. Bem, o álcool e os remédios que Ivone insistia que ele tomasse para o coração. Estranho, ele murmurou, observando o próprio reflexo no espelho de cristal atrás do bar. Nunca tive problemas cardíacos antes. Mas Murilo, o médico da família e amigo próximo de Ivone, havia sido categórico. César estava desenvolvendo uma arritmia séria
e precisava de medicação contínua. Yvonne, sempre tão cuidadosa, preparava pessoalmente os remédios todas as manhãs. César voltou ao sofá, ainda segurando o pingente. Nos últimos meses, ele havia começado a sonhar com Adriana quase todas as noites. Sonhos estranhos, onde ela tentava lhe dizer alguma coisa importante, mas ele nunca conseguia entender as palavras. A porta da sala se abriu e Yvonne entrou vestindo um robe de seda preta, mesmo aos 50 anos. Ela mantinha a beleza que atraíra César depois da morte da primeira esposa. Mas havia algo em seus olhos que ele nunca conseguiu decifrar completamente. Uma dureza que contrastava com a doçura que ela demonstrava em público. Ainda acordado? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele no sofá. Seus olhos se fixaram imediatamente no pingente em suas mãos. Você sabe que não faz bem ficar remoendo o passado, amor. Não consigo evitar. César suspirou, guardando rapidamente o pingente no cofre. Às vezes sinto como se elas ainda estivessem por aí, em algum lugar. Yvonne forçou um sorriso compreensivo, mas seus dedos se crisparam levemente. Os mortos não voltam. César, Adriana e a bebê morreram no acidente. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Nós temos uma família agora. Eu, Henrique, Luana, não somos suficientes. Claro que são. Ele respondeu automaticamente, mas havia algo forçado em sua voz. É só que, às vezes tenho a impressão de que há coisas sobre aquela noite que eu não sei. O corpo de Yvonne se enrijeceu imperceptivelmente. Que tipo de coisas? Não sei. Detalhes estranhos. Por que Adriana saiu de casa tão tarde naquela noite de tempestade? Para onde ela estava indo com o bebê? E por que nunca encontraram o corpo da Larissa? César, Yvonne disse, a voz mais firme agora. Você está se torturando à toa. A polícia investigou tudo. O carro capotou, caiu no rio. A correnteza deve ter levado. O corpo da criança. Essas coisas acontecem. Mas pela primeira vez em anos, César notou algo estranho na forma como a esposa falava sobre aquela noite. Havia um excesso de detalhes, uma precisão que soava ensaiada, periferia de São Paulo, mesma hora no seu quartinho simples. Larissa também segurava sua metade do pingente, diferente de César. Ela não tinha um cofre de madeira entalhada. Seu tesouro ficava guardado numa pequena lata de biscoitos embaixo da cama, junto com todos os documentos que havia coletado sobre sua investigação. Ela havia passado o dia inteiro ouvindo as gravações do microfone instalado no escritório de Yvonne. A maioria eram conversas banais de trabalho, mas 3 ligações específicas confirmaram suas piores suspeitas. Yvonne estava mesmo envenenando César, e pelas conversas com alguém chamado Murilo, ficou claro que não era a primeira vez que ela eliminava obstáculos para conseguir o que queria. Aquela noite que ela mencionou, Larissa sussurrou para o pingente, como se ele pudesse responder. Tem a ver comigo. Não tem, com o que aconteceu com minha mãe biológica. Ela abriu um caderno, onde anotava todas as informações que coletava. Na primeira página, havia escrito uma pergunta que a atormentava há anos. Quem sou eu realmente? Agora, finalmente, as peças começavam a se encaixar. A família camponesa que a criou sempre disse que ela apareceu ferida, machucada, como se tivesse estado em um acidente. A idade batia perfeitamente com a época em que Adriana Vasconcelos morreu no acidente de carro, e havia uma semelhança física inegável entre ela e César. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, a mesma teimosia no queixo. Larissa se levantou e foi até o pequeno espelho rachado do banheiro. Segurou o pingente próximo ao pescoço, imaginando como ficaria se estivesse completo. Se eu estou certa, ela disse ao seu reflexo. Então César Vasconcelos é meu pai, e Yvonne Vasconcelos matou minha mãe, e tentou me matar também. Ela voltou para a cama e pegou o gravador que havia usado para registrar as conversas interceptadas. A voz de Yvonne ecoou no quartinho silencioso. Ele está resistindo mais do que esperávamos. Precisa acelerar o processo antes que ele desconfie. Aumente a dosagem gradualmente, se ele descobrir a verdade sobre aquela noite. Larissa desligou o aparelho. O coração batendo acelerado, César estava em perigo mortal, e ela era provavelmente a única pessoa que poderia salvá-lo. Mas para isso, teria que revelar quem realmente era, e arriscar tudo que havia construído em 2 anos de investigação silenciosa.
Ela olhou para o calendário na parede. Havia circulado uma data na semana seguinte, a reunião mensal da diretoria executiva, onde todos os principais executivos estariam presentes. É agora ou nunca, murmurou, guardando o pingente de volta na lata de biscoitos. Papai está morrendo, e eu sou a única que pode provar quem é o assassino. Pela primeira vez em 30 anos, as duas metades do pingente partido estavam novamente na mesma cidade, carregadas pelos corações que mais precisavam ser reunidos, e o destino estava prestes a fazer com que se encontrassem. Consultório médico de Murilo Bastos, 8 da manhã DR. Murilo Bastos ajustou os óculos de grife enquanto observava os frascos de digitalis organizados cuidadosamente em sua gaveta trancada. Aos 45 anos, ele mantinha a aparência de médico respeitável que construíra ao longo de 2 décadas de carreira. Poucos sabiam que nos últimos 5 anos, uma parte considerável de sua renda vinha de atividades que nada tinham a ver com o juramento de Hipócrates. Mais 2 semanas e tudo estará resolvido, murmurou para si mesmo, preenchendo uma receita falsa em papel timbrado oficial. O nome no receituário era de um paciente inexistente, mas a prescrição de digitalis era bem real. Seu celular tocou. O nome I. Vasconcelos apareceu na tela. Bom dia, querida. Ele atendeu, certificando-se de que a porta do consultório estava trancada. Murilo, precisamos conversar. Urgente. A voz de Ivone soava tensa. César teve outro episódio ontem à noite. Quase desmaiou no elevador. Isso é bom. Significa que o tratamento está funcionando. Murilo respondeu, guardando os frascos na pasta médica. Em quanto tempo você quer que seja definitivo? O mais rápido possível. Ele está começando a fazer perguntas sobre a noite do acidente de Adriana, se ele resolver contratar outro detetive particular. Calma. Murilo interrompeu. Você disse que todos os documentos foram destruídos há anos. Foram. Mas César é teimoso quando quer alguma coisa, e ultimamente ele está obcecado com aquele maldito pingente. Murilo franziu a testa. Ivone nunca havia mencionado pingente nenhum antes. Que pingente? Não é nada importante. Ivone disse rapidamente. Apenas uma joia que ele deu para Adriana. Ele guarda a metade dele como se fosse uma relíquia sagrada. Ivone, Murilo disse, a voz mais séria. Você não pode esconder detalhes de mim. Se há algo que pode nos prejudicar, não há nada. Ela cortou, irritada. Só aumente a dosagem e termine logo com isso. Não aguento mais fingir que me importo com ele. Murilo desligou o telefone com um mau pressentimento. Conhecia Ivone há tempo suficiente para saber quando ela estava omitindo informações importantes. Empresa Vasconcelos, 9h30 César entrou na sala de reuniões cambaleando ligeiramente. As palpitações haviam começado no carro, e agora sentia como se seu coração fosse sair do peito a qualquer momento. Henrique e Luana já estavam sentados à mesa, junto com outros diretores da empresa. Pai, você está bem? Luana perguntou. Preocupada, aos 23 anos, ela era a mais sensível dos filhos de César, sempre atenta aos detalhes que outros ignoravam. Só um pouco cansado, filha, César respondeu, sentando-se pesadamente na cabeceira da mesa. Vamos começar a reunião. Henrique, aos 25 anos, observava o pai com olhar calculista, diferente da irmã. Ele não demonstrava preocupação genuína, apenas a ansiedade de quem sabia que mudanças estavam chegando. Pai, talvez devêssemos remarcar, Henrique sugeriu. Você não parece bem. Estou ótimo, César insistiu, embora sua voz saísse mais fraca que o normal. Onde está sua mãe? Ivone disse que chegaria um pouco atrasada. Informou o diretor financeiro. Problema com fornecedores. Durante os 20 minutos seguintes, César tentou se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua visão estava estranhamente turva. Os números nas planilhas pareciam dançar na sua frente. E a sensação de falta de ar estava piorando. Foi quando Ivone finalmente entrou na sala, carregando uma xícara de café fumegante. Desculpem o atraso, ela disse, dirigindo-se diretamente ao marido. Trouxe seu café preferido, amor, com açúcar mascavo como você gosta. César aceitou a xícara gratamente. Ivone sempre fazia questão de preparar pessoalmente seu café matinal, principalmente desde que os problemas cardíacos começaram.
Era um dos gestos de carinho que o faziam sentir-se menos sozinho nos últimos meses. Corredor externo. Mesmo momento. Larissa empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor quando ouviu vozes vindas da sala de reuniões. A porta estava entreaberta, e ela conseguia ver parcialmente o interior. César estava bebendo o café que Ivone havia trazido. O coração de Larissa disparou. Ela havia passado a madrugada inteira ouvindo as gravações das conversas entre Ivone e Murilo. E uma frase específica ecoava em sua mente. Misture com o café da manhã. O gosto amargo do café disfarça qualquer coisa. Sem pensar duas vezes, Larissa estacionou o carrinho e se aproximou da porta. Precisava ver o que estava acontecendo. Dentro da sala de reuniões, César tomou um grande gole do café e imediatamente fez uma careta. Esse café está com um gosto estranho, ele comentou, olhando para a xícara com desconfiança. Deve ser a marca nova que comprei. Ivone respondeu rapidamente. Se não gostar, posso pedir para trazerem outro. Não precisa, César disse, tomando mais um gole. Só está um pouco amargo. Luana observava a interação com atenção crescente. Havia algo na pressa de sua mãe adotiva em justificar o gosto do café que a incomodava. E por que Ivone estava insistindo tanto para que o pai terminasse a bebida? Pai, Luana disse suavemente. Se o café está ruim, não precisa beber. Ivone lançou um olhar gelado para a enteada. Luana, seu pai é adulto. Ele pode decidir sozinho se quer ou não tomar o café. A tensão na sala aumentou. Henrique percebia que algo estava estranho, mas não conseguia identificar o que. Os outros diretores trocavam olhares desconfortáveis. César estava prestes a tomar outro gole quando sua mão começou a tremer violentamente. A xícara escapou de seus dedos, estilhaçando-se no chão e espalhando o líquido escuro pelo tapete persa. César, Ivone exclamou, mas havia algo forçado em sua preocupação. Pai, Luana se levantou imediatamente, correndo para ajudar. César estava pálido como papel, segurando o peito com as duas mãos. Sua respiração estava irregular, e gotas de suor frio escorriam por seu rosto. Não, consigo respirar. Ele ofegou. No corredor, Larissa viu tudo através da fresta da porta. A xícara quebrada, César em agonia, Ivone fingindo desespero. Era exatamente o que ela temia que acontecesse. Ela puxou o celular e rapidamente ligou para a emergência. Alô, preciso de uma ambulância na empresa Vasconcelos. 15º andar. Um homem de 55 anos está tendo o que parece ser um ataque cardíaco. De volta à sala. Alguém chame uma ambulância. Henrique gritou, finalmente reagindo à gravidade da situação. Já chamei. Ivone mentiu, pegando o celular e fingindo discar. Vão chegar em 10 minutos. Luana estava ajoelhada ao lado do pai, segurando sua mão. Havia lágrimas em seus olhos, mas também uma raiva crescente. Como isso pode estar acontecendo de novo? Ela murmurou. Ontem ele estava bem, hoje de manhã ele estava bem, e agora? As doenças cardíacas são imprevisíveis, filha, Ivone disse, mas sua voz soava mecânica. O Dr. Murilo sempre alertou que isso poderia acontecer. Que conveniente, Luana respondeu, o tom mais ácido do que pretendido. Ivone a encarou friamente. O que você quer dizer com isso? Nada. Luana recuou, mas continuou observando a madrasta com suspeita. Henrique, por sua vez, estava calculando rapidamente as implicações. Se César morresse agora, Ivone assumiria temporariamente a presidência da empresa. E ele, como filho mais velho, seria o próximo na linha de sucessão. Parte dele se sentia culpado por pensar nisso num momento como este. Mas era impossível ignorar as possibilidades. As pessoas da ambulância chegaram. Gritou alguém do corredor. 3 paramédicos entraram rapidamente na sala, carregando equipamentos de emergência. César estava consciente, mas visivelmente debilitado. Quando começaram os sintomas, perguntou o paramédico principal. Há alguns minutos. Ivone respondeu antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Ele tem histórico de problemas cardíacos, enquanto os paramédicos estabilizavam César para o transporte. Luana se abaixou discretamente e olhou os cacos da xícara quebrada no chão. Havia um resíduo esbranquiçado misturado com o café derramado. Algo que definitivamente não deveria estar ali, sem que ninguém percebesse. Ela pegou um dos cacos maiores e o guardou discretamente na bolsa, no corredor.
Minutos depois, Larissa observou César sendo levado na maca pelos paramédicos. Ivone caminhava ao lado, representando perfeitamente o papel de esposa desesperada. Henrique e Luana vinham logo atrás, mas a expressão de Luana era de quem acabara de descobrir algo perturbador. Quando o elevador se fechou levando a família para o hospital, Larissa entrou rapidamente na sala de reuniões. O cheiro de café amargo ainda pairava no ar, e os cacos da xícara estavam espalhados pelo chão. Ela se ajoelhou e examinou cuidadosamente os destroços. Com muito cuidado, coletou uma pequena amostra do líquido derramado usando um frasco que trouxera da bolsa. Agora tenho uma prova física, ela sussurrou para si mesma. Mas preciso de mais tempo. César quase morreu hoje, e da próxima vez Ivone pode não falhar. Larissa olhou para o calendário mental que mantinha desde que começou a investigação. A reunião da diretoria executiva seria na próxima semana. Seria sua única chance de expor tudo publicamente antes que fosse tarde demais. Ela guardou o frasco na bolsa, ao lado do pingente que carregava há anos. "Aguente firme, pai", murmurou, dirigindo-se à janela de onde podia ver a ambulância se afastando no trânsito de São Paulo. "Sua filha está chegando. 30 anos atrás. Marginal Pinheiros. 2 da madrugada." Ivone Vasconcelos observou o carro capotado através da chuva torrencial. O Fusca azul estava completamente destruído, fumaça saindo do capô amassado. Marcos, o homem que ela contratara para resolver o problema, aguardava suas instruções ao lado da caminhonete que usaram para tirar Adriana da estrada. "Ela ainda está viva?" Ivone perguntou, aproximando-se cautelosamente do veículo. "Mal respirando", Marcos respondeu. "Não vai durar muito." Ivone se abaixou para olhar dentro do carro. Adriana estava semiconsciente, sangue escorrendo da testa, mas seus olhos ainda se moviam. No banco de trás, o bebê chorava alto, aparentemente ilesa, apenas assustada. "Adriana", Ivone sussurrou, fingindo preocupação. "Eu vim te ajudar." Adriana virou a cabeça com dificuldade. Quando reconheceu a cunhada, seus olhos se encheram de ódio e determinação. Você fez isso." Ela conseguiu articular, a voz fraca mas carregada de certeza. "Não sei do que está falando." Ivone mentiu. "Encontrei você aqui. Foi um acidente terrível." "Mentirosa." Adriana respirou com esforço. Vi você, seguindo." Ivone sentiu um calafrio. Se Adriana sobrevivesse, mesmo que por alguns minutos, poderia contar para os paramédicos que não foi um acidente. "Adriana, você está delirando", bateu a cabeça. Ivone disse, mas sua voz traía nervosismo. Foi então que Adriana, usando as últimas forças que lhe restavam, estendeu a mão direita com velocidade surpreendente. Suas unhas cravaram no lado esquerdo do rosto de Ivone, arrancando-lhe 3 riscos profundos da têmpora até o queixo. Ivone gritou de dor e raiva, levando a mão ao rosto ensanguentado. "Sua maldita!" Ela rosnou, perdendo completamente a compostura. "César vai descobrir." Adriana sussurrou com o último fôlego. "O pingente. Ela vai encontrar." Adriana fechou os olhos pela última vez, mas seus dedos ainda seguravam fios de cabelo e sangue de Ivone. Evidências do que realmente aconteceu naquela noite. Ivone olhou para Marcos, que havia assistido a tudo em silêncio. "Você não viu nada disso", ela disse, a voz ameaçadora. "Foi um acidente, entendeu?" "Entendi, senhora, e a criança?" Ivone olhou para o bebê que continuava chorando. Por um momento, considerou deixar a menina morrer ali mesmo. Seria mais simples, menos arriscado, mas algo em sua mente calculista percebeu uma oportunidade. "Vamos levá-la", decidiu. "Conheço uma família no interior que não faz perguntas, e se um dia ela aparecer, vai ser apenas mais uma oportunista tentando se aproveitar da tragédia familiar." Presente. Apartamento de Luana Vasconcelos. 22. Luana estava sozinha em seu apartamento, examinando cuidadosamente o caco de xícara que havia guardado durante a crise de César. Sob a luz da luminária de mesa, o resíduo esbranquiçado era claramente visível. Ela havia passado a tarde inteira no hospital. Observando como Ivone cuidava do marido, havia algo profundamente errado na forma como sua mãe adotiva agia. Muita teatralidade,
gestos exagerados de preocupação que pareciam calculados para impressionar médicos e enfermeiras. Mãe sempre foi estranha, Luana murmurou para si mesma, mas nunca percebi o quanto. Seu laptop estava aberto na mesa, mostrando páginas de pesquisa sobre digitalis. Ela havia descoberto que a planta era comumente usada em medicamentos cardíacos, mas que doses excessivas podiam simular ataques cardíacos naturais. Pior ainda, os sintomas que seu pai apresentava nas últimas semanas eram exatamente compatíveis com o envenenamento gradual. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Luana, é a Larissa, da limpeza. A voz disse do outro lado da linha. Luana franziu a testa, como uma faxineira havia conseguido seu número pessoal. Oi, Larissa. Como conseguiu meu telefone? Isso não é importante agora. Larissa disse, o tom urgente. Preciso falar com você. É sobre seu pai. Ele está em perigo. Como assim? Não posso explicar por telefone. Você pode me encontrar no café da esquina da empresa. É urgente. Luana, mais urgente do que você imagina. Luana hesitou. Havia algo na voz de Larissa que soava desesperado, mas também sincero. Está bem, estarei lá em meia hora. Café Bourbon, 23h30. O café estava quase vazio. Apenas alguns estudantes universitários ocupando as mesas dos fundos. Luana chegou primeiro e escolheu uma mesa discreta perto da janela, 15 minutos depois. Larissa apareceu, parecendo mais nervosa do que Luana jamais a havia visto. Obrigada por vir, Larissa disse, sentando-se rapidamente. Sei que deve parecer loucura uma faxineira chamar a filha do CEO para conversar, mas... Larissa, Luana interrompeu. Antes de você falar, preciso te mostrar uma coisa. Ela tirou o caco de xícara da bolsa e o colocou na mesa. Peguei isso hoje. Depois que meu pai passou mal, você vê esse resíduo branco. Larissa arregalou os olhos. Você suspeita da mesma coisa que eu, ela disse. Não como pergunta, mas como constatação. Que minha mãe está envenenando meu pai. Sim, suspeito, Luana admitiu. Mas não tenho provas. E você tem. Em resposta, Larissa tirou da bolsa um pequeno gravador digital. Tenho 2 semanas de conversas gravadas entre Ivone e um médico chamado Murilo Bastos. Eles estão planejando a morte do seu pai há meses. Luana sentiu o sangue gelar. Parte dela esperava estar errada, que sua paranoia fosse injustificada. Ouvir a confirmação foi como receber um soco no estômago. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Por que se importa? Larissa respirou fundo. Chegara a hora de revelar pelo menos parte da verdade. Porque eu tenho motivos pessoais para querer que César viva, ela disse. E porque você é a única pessoa da família em quem posso confiar. Motivos pessoais. É complicado, mas posso te garantir uma coisa. Seu pai não pode tomar mais nenhuma medicação ou bebida que Ivone prepare. Ela está aumentando a dosagem. Da próxima vez, ele pode não sobreviver. Luana olhou para o caco de xícara. Depois para Larissa. Você tem um plano. Estou trabalhando nisso, mas preciso da sua ajuda. E preciso saber mais sobre a história da sua família, especialmente sobre Adriana Vasconcelos. O nome da primeira esposa do pai fez Luana se recostar na cadeira. Por que está interessada em Adriana? Ela morreu quando eu era criança. Como ela morreu exatamente? Acidente de carro, uma noite de tempestade. Há 30 anos, ela estava com o bebê. Minha meia-irmã Larissa. As 2 morreram. Larissa sentiu o coração acelerar ao ouvir seu próprio nome. Nunca encontraram o corpo do bebê, não é? Como você sabe disso? Luana perguntou, surpresa. Pesquisei. Larissa mentiu parcialmente. E você nunca achou estranho que Ivone tenha aparecido na vida do seu pai logo depois? Ela sempre disse que conhecia a família há anos. Era amiga de Adriana. Era cunhada. Larissa corrigiu. Irmã do primeiro marido de Adriana, que morreu em um acidente industrial 1 ano antes dela se casar com César. Luana a olhou com espanto crescente. Como você sabe tantos detalhes sobre a minha família? Porque passei anos investigando. Larissa disse, decidindo ser mais direta. E descobri coisas que vão chocar você. Ela se inclinou sobre a mesa, baixando a voz. Luana, eu não acredito que o acidente de Adriana foi realmente um acidente. E se eu estiver certa, Ivone não está tentando matar seu pai por dinheiro apenas. Ela está terminando algo que começou há 30 anos.
Hospital São Luís. Quarto privativo, César estava acordado. Olhando para o teto do quarto, os medicamentos que os médicos haviam dado faziam-no se sentir sonolento, mas sua mente estava estranhamente clara. Pela primeira vez em meses, ele não sentia as palpitações constantes, nem a falta de ar que o atormentavam. Ivone dormia na poltrona ao lado da cama, ou pelo menos fingia dormir. César a observou discretamente e notou que sua respiração não tinha o ritmo regular de alguém que realmente está descansando. Ela estava fingindo dormir para ouvi-lo. Caso ele falasse algo no estado semiconsciente, provocado pelos medicamentos... Interessante, ele pensou. Por que minha esposa estaria interessada no que posso falar dormindo? Foi então que ele notou algo que nunca havia percebido antes. A luz do corredor entrava obliquamente no quarto, iluminando parcialmente o rosto de Ivone. E nessa angulação específica, ele podia ver claramente as cicatrizes no lado esquerdo de seu rosto. Cicatrizes que ela sempre disfarçara com maquiagem pesada. As marcas eram 3 linhas paralelas, da têmpora ao queixo. Não eram de queda de cavalo, como ela sempre disse. Eram marcas de unhas, marcas de alguém que se defendeu. César fechou os olhos, fingindo estar dormindo. Enquanto sua mente trabalhava febrilmente, Adriana tinha unhas compridas naquela época. Ela sempre fazia questão de mantê-las bem cuidadas. E se na noite do acidente... Meu Deus! Ele pensou, o coração disparando. Mas dessa vez, não por causa de medicamentos. E se não foi um acidente? De volta ao café. Larissa observou Luana processar todas as informações que havia compartilhado. A jovem estava pálida, mas sua expressão mostrava determinação crescente. Se você está certa, Luana disse finalmente. Então Ivone matou Adriana e tentou matar o bebê também. Sim, e agora está tentando matar seu pai para ficar com tudo. Mas por que esperar 30 anos? Porque ela precisava se estabelecer na família primeiro. Se tornar indispensável. E por quê? Larissa hesitou. Porque talvez ela tenha descoberto que o bebê não morreu realmente. Luana a encarou com olhos arregalados. Você está sugerindo que Larissa, minha meia-irmã, pode estar viva? Larissa respirou fundo. Era agora ou nunca. Não estou sugerindo, Luana. Estou te dizendo que ela está viva e está mais perto do que você imagina. Antes que Luana pudesse responder, Larissa tirou da bolsa sua metade do pingente dourado. Reconhece isso. Luana olhou para o pingente, depois para Larissa, depois para o pingente novamente. Sua mente fez conexões que ela não queria aceitar. Não, ela sussurrou. Não pode ser. Meu nome é Larissa Gomes, ela disse suavemente. Mas meu nome verdadeiro é Larissa Vasconcelos, e eu sou sua irmã. Café Bourbon. 015. O silêncio se estendeu por longos minutos entre as duas irmãs. Luana segurava o pingente dourado com mãos trêmulas, examinando cada detalhe da peça que reconheceu das histórias que o pai contava sobre sua primeira família. Como posso ter certeza de que você é realmente minha irmã? Luana perguntou, a voz embargada. Larissa tirou da bolsa uma foto desbotada. A única que Maria Gomes havia guardado de quando ela era bebê. Esta foto foi tirada logo depois que cheguei na casa dos meus pais adotivos. Olhe para o bebê. Tem uma marca de nascença em formato de lua crescente no pulso direito. Luana arregalou os olhos e imediatamente olhou para o pulso direito de Larissa, onde a pequena marca estava claramente visível. Eu tenho a mesma marca, ela sussurrou, mostrando seu próprio pulso. Papai sempre disse que era uma característica da família Vasconcelos. As duas se olharam em silêncio por um momento. A realidade finalmente se consolidando. Minha irmã está viva, Luana murmurou, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Todos esses anos, eu tinha uma irmã viva, e eu tinha uma família. Larissa respondeu, também emocionada. Mas não temos tempo para processar isso agora. Nosso pai pode morrer se não agirmos rapidamente. Luana enxugou as lágrimas e assumiu uma postura mais determinada. O que precisa que eu faça? Preciso das gravações mais comprometedoras. E para isso, vou ter que entrar no escritório de Ivone durante o horário comercial. É muito arriscado. Não se você tiver uma desculpa para estar lá, Luana disse, um plano se formando em sua mente. Amanhã de manhã,
Vou pedir para você fazer uma limpeza especial no escritório dela. Direi que derramei café no tapete dela semana passada e quero que seja limpo profissionalmente antes que ela perceba. Larissa sorriu. O primeiro sorriso genuíno que havia dado em semanas. Isso pode funcionar. Mas e se ela aparecer inesperadamente? Deixe comigo. Vou garantir que ela fique ocupada. Empresa Vasconcelos, 9 horas da manhã seguinte, Larissa empurrou o carrinho de limpeza em direção ao escritório de Ivone. O coração batendo acelerado, na bolsa, além do equipamento de gravação usual, ela carregava um dispositivo mais sofisticado que Rodrigo, seu detetive particular. Havia conseguido para ela um sistema que podia hackear computadores e copiar arquivos remotamente. Se vou arriscar tudo, ela pensou, vou fazer direito. Luana apareceu no corredor, representando perfeitamente o papel de executiva preocupada com detalhes domésticos. Larissa, obrigada por aceitar fazer isso em cima da hora. Ela disse alto o suficiente para outros funcionários ouvirem. Minha mãe vai ficar furiosa se descobrir que estraguei o tapete importado dela. Sem problemas, dona Luana. Larissa respondeu, entrando no escritório. Vai levar uns 40 minutos para o tapete secar depois da limpeza química. Luana fechou a porta atrás delas e imediatamente mudou o tom. Ivone está numa reunião com fornecedores no 12º andar. Henrique está com ela. Você tem pelo menos 1 hora livre. Perfeito, Larissa disse, indo direto para o computador de Ivone. Pode ficar de olho no corredor. Enquanto Luana montava a guarda, Larissa conectou o dispositivo de hacking no computador. Em questão de minutos, ela estava navegando pelos arquivos pessoais de Ivone. Jackpot, ela murmurou, encontrando uma pasta chamada Assuntos Pessoais, MB. Dentro da pasta, havia centenas de e-mails trocados entre Ivone e Murilo ao longo de 5 anos. Larissa começou a copiar tudo, mas parou quando leu o assunto de alguns e-mails recentes. Acelerar cronograma, dosagem final, limpeza de evidências. Ela abriu o e-mail mais recente. Murilo. César quase morreu ontem, mas os médicos do hospital conseguiram reverter. Precisamos ser mais cautelosos. Eles podem ter coletado amostras de sangue que mostrem a digitalis. Pode arranjar para que as amostras se percam. E quanto ao contador antigo, você tem certeza de que todas as evidências foram destruídas? A resposta de Murilo gelou o sangue de Larissa. As amostras do hospital já foram substituídas por outras limpas. E sobre Joaquim, relaxe. Ninguém vai encontrar o corpo depois de 5 anos no fundo da represa. Mas me preocupa você mencionar o pingente na outra noite. Se César realmente tem evidências físicas da primeira família, eles mataram mais gente. Larissa sussurrou, copiando freneticamente os arquivos. Larissa. Luana chamou baixinho da porta. Henrique está vindo pelo corredor. Larissa desconectou rapidamente o dispositivo e fingiu estar limpando o computador quando a porta se abriu. O que vocês estão fazendo aqui? Henrique perguntou, o tom suspeito. Limpeza especial no tapete. Luana respondeu calmamente. Derramei café aqui semana passada. Henrique olhou ao redor do escritório, claramente procurando algo fora do lugar. Cadê o equipamento de limpeza de tapete? Larissa sentiu o pânico subir pela garganta. Eles não haviam pensado nesse detalhe. Está secando, ela disse rapidamente. Uso produtos químicos especiais que precisam de tempo para agir antes de aspirar. Henrique não pareceu convencido, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Ivone apareceu na porta. Henrique, o que está acontecendo aqui? Luana contratou a faxineira para uma limpeza especial. Ele explicou. Ivone olhou diretamente para Larissa, e por um momento, seus olhos se estreitaram como se ela estivesse tentando lembrar de algo importante. Você não é nova aqui, Ivone disse lentamente. Trabalha na empresa há quanto tempo? 2 anos, senhora. Larissa respondeu, forçando-se a manter contato visual. 2 anos, Ivone repetiu, como se a informação tivesse algum significado especial. E de onde você veio antes de trabalhar aqui? Larissa sentiu que estava sendo testada, mas não sabia exatamente o porquê. Trabalhava para uma empresa de limpeza terceirizada, senhora. Fazia escritórios no centro da cidade. Ivone continuou a estudá-la por mais alguns segundos antes de se virar para Luana. Da próxima vez, me consulte antes de trazer pessoas estranhas para meu escritório. Tenho documentos confidenciais aqui.
Claro, mãe, desculpa, Luana disse quando Ivone e Henrique saíram. Larissa se encostou na parede, as pernas trêmulas. Ela suspeita de alguma coisa? Murmurou. Ou está sendo paranoica por causa do que está fazendo com papai? Luana respondeu. Conseguiu o que precisava. Larissa mostrou o pendrive onde havia copiado todos os arquivos. Consegui muito mais do que esperava, Luana. Eles mataram outras pessoas, um contador da empresa há 5 anos. E pelas conversas não foram os únicos. Apartamento de Larissa, 20 years. Larissa passou as últimas 6 horas analisando os arquivos copiados do computador de Ivone. O que descobriu era muito pior do que havia imaginado. Ivone e Murilo não eram apenas amantes conspirando para matar César. Eles eram parceiros criminosos há anos, eliminando qualquer pessoa que pudesse expor os esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro que Ivone comandava dentro da empresa. Joaquim Torres, o contador, havia descoberto transferências suspeitas para contas offshore. Uma semana depois, foi encontrado morto em sua casa, supostamente vítima de um assalto. Mas os e-mails revelavam que Murilo havia usado succinilcolina, um relaxante muscular que para o coração, e é quase impossível de detectar em autópsias. 2 anos depois, foi a vez de um auditor externo que estava investigando irregularidades nos contratos de fornecedores. Acidente de carro em uma estrada deserta. Quantas pessoas eles mataram? Larissa se perguntou, passando as mãos pelos cabelos. Seu celular tocou. Era Luana. Larissa, preciso falar com você. Urgente. O que aconteceu? Estou no hospital com papai. Ele está muito mal e tem mais. Escutei Ivone no telefone há pouco. Ela estava falando com alguém sobre limpar a casa, antes que certas pessoas fizessem conexões indesejadas. O sangue de Larissa gelou. Ela sabe que descobrimos alguma coisa. Pior ainda, Luana disse. A voz tensa. Ela estava olhando uma foto no celular enquanto falava. Larissa, era uma foto sua, recente, tirada aqui na empresa. Larissa sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua cobertura havia sido descoberta. Quanto tempo você acha que temos? Ela perguntou. Não sei, mas ela cancelou todas as reuniões de amanhã e disse para Henrique que tinha assuntos pessoais urgentes para resolver. Larissa olhou para o calendário na parede. A reunião da diretoria executiva seria na segunda-feira seguinte. Ainda 3 dias. Não podemos esperar até segunda, ela disse, a decisão se formando em sua mente. Vou confrontá-los amanhã mesmo. Larissa. Não, é muito perigoso. Mais perigoso é deixar nosso pai morrer enquanto esperamos o momento perfeito. Larissa respondeu. E se Ivone realmente sabe quem eu sou, então ela vai tentar me eliminar antes que eu possa expô-la. Ela olhou para o pendrive com todas as evidências. Depois para o pingente dourado em suas mãos. É hora de reunir esta família, Luana. De um jeito ou de outro. Hospital. São Luís. Quarto de César. César estava acordado, fingindo dormir, quando Ivone voltou de sua ligação telefônica. Ele havia conseguido ouvir fragmentos da conversa. O suficiente para confirmar suas piores suspeitas. Sua esposa não era apenas uma assassina. Era uma assassina em série que havia transformado sua empresa e sua família em instrumentos para seus crimes. E agora, aparentemente, havia uma nova ameaça que ela precisava eliminar. César fechou os olhos com força, pensando em Adriana, na filha que perdeu, nas pessoas que confiaram nele e foram mortas para proteger os segredos de Ivone. Não mais, ele pensou. Seja lá quem esteja tentando expor a verdade, não vou deixar ela eliminar mais ninguém. Pela primeira vez em meses, César começou a planejar, e pela primeira vez desde a morte de Adriana, ele sentiu algo que havia esquecido como era. Esperança, empresa Vasconcelos, sala de reuniões da diretoria. 10 horas a sala de reuniões nunca havia estado tão tensa. Todos os principais executivos da empresa estavam presentes. O diretor financeiro Roberto Silva, a diretora de recursos humanos Paula Mendes, o diretor de operações Fernando Costa e 3 outros vice-presidentes na cabeceira da mesa. César ocupava sua posição usual, visivelmente mais fraco que na última reunião, mas determinado a conduzir os negócios. Ivone estava sentada à sua direita, como sempre, mas hoje havia algo diferente em sua postura. Ela verificava constantemente o celular, e seus olhos percorriam a sala com inquietação. Henrique,
Aos 25 anos, observava tudo com a atenção de quem sabia que mudanças importantes estavam por vir. Luana, ao lado do irmão, mal conseguia se concentrar nos relatórios sendo apresentados. Como você pode ver nos números do terceiro trimestre, Roberto explicava, apontando para a má apresentação na tela. Tivemos um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas a porta da sala se abriu violentamente. Eu sou sua filha perdida. O grito ecoou pela sala como um trovão. Larissa Gomes estava parada na entrada, ainda vestindo o uniforme azul marinho de faxineira, mas sua postura não tinha nada de submissa. Seus olhos estavam fixos diretamente em César, e em sua mão direita erguida, um pingente dourado brilhava sob as luzes da sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto deixou cair os papéis que segurava. Paula levou a mão ao peito como se tivesse levado um susto. Fernando simplesmente ficou boquiaberto, olhando alternadamente para Larissa e para César. César, por sua vez, havia congelado completamente. Seus olhos estavam fixos no pingente que Larissa segurava, e toda a cor havia drenado de seu rosto. Ivone foi a primeira a reagir, soltando uma gargalhada alta e desdenhosa. Mais uma oportunista, ela disse, dirigindo-se aos executivos atônitos. Vocês não fazem ideia de quantas mulheres já apareceram ao longo dos anos alegando ser parentes perdidos da família Vasconcelos. Mas César não estava ouvindo Ivone. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente enquanto ele olhava para o pingente. A forma era inconfundível, metade de um coração partido, com bordas irregulares que ele conhecia de cor. Onde você conseguiu isso? Ele conseguiu perguntar, a voz rouca. Meu pai me deu. Larissa respondeu, seus olhos nunca deixando os de César. Meu verdadeiro pai, antes de eu ser levada dele. César. Não dê ouvidos a essa louca, Ivone disse rapidamente, levantando-se da cadeira. Segurança! Alguém chame a segurança. Mas ninguém se moveu. Todos os presentes estavam hipnotizados pela intensidade da cena que se desenrolava diante deles. César se levantou lentamente. Suas pernas bambas, com mãos trêmulas. Ele tirou do bolso interno do paletó uma pequena chave dourada, sem tirar os olhos de Larissa. Ele abriu um compartimento secreto em sua pasta executiva e retirou sua própria metade do pingente. O momento em que as duas metades se aproximaram foi mágico e aterrorizante ao mesmo tempo. Elas se encaixaram perfeitamente, formando um coração dourado completo, com a inscrição "Para sempre unidos", gravada em letras delicadas. Não pode ser, César sussurrou, suas pernas falhando. Henrique se levantou rapidamente para apoiar o pai. Pode sim, Larissa disse, sua voz mais suave agora, carregada de emoção. Eu sou Larissa Vasconcelos. Sua filha, que não morreu no acidente há 30 anos. Ivone estava ficando visivelmente desesperada. Isso é ridículo, ela exclamou. Qualquer pessoa poderia ter mandado fazer uma réplica do pingente. Isso não prova nada. Larissa olhou diretamente para Ivone e, pela primeira vez desde que entrou na sala, sorriu. Mas não foi um sorriso amigável. Você está certa, Ivone. O pingente sozinho não prova nada. Mas estas gravações provam muito mais do que imaginei. Ela tirou da bolsa um pequeno gravador digital e o colocou na mesa de reuniões. O que vocês vão ouvir agora são conversas gravadas entre Ivone Vasconcelos e o DR. Murilo Bastos nos últimos 2 meses. Conversas sobre como assassinar meu pai. Você está louca! Ivone gritou. Mas havia pânico real em sua voz agora. Larissa apertou o play. A voz de Ivone ecoou claramente pela sala. Murilo, precisamos acelerar o processo. César está resistindo mais do que esperávamos. Aumente a dosagem gradualmente. Tem que parecer natural, como se fosse o coração dele falhando mesmo. César se agarrou na mesa para não cair. O choque do reconhecimento estava escrito em seu rosto. Não era só a voz de sua esposa, mas a frieza com que ela planejava sua morte. E se ele descobrir a verdade sobre aquela noite, continuou a gravação. Você sabe o que acontece. Nós dois temos muito a perder se ele descobrir sobre Adriana. Parem com isso, Ivone gritou, avançando em direção ao gravador. Fernando, o diretor de operações, a impediu, segurando seu braço. Deixe tocar, ele disse firmemente. A próxima gravação foi ainda mais devastadora.
Joaquim Torres fazia muitas perguntas sobre as contas offshore. Foi preciso eliminar ele antes que descobrisse todo o esquema. Murilo, você fez um trabalho excelente com a succinilcolina. Nem a autópsia detectou. Paula, a diretora de RH, levou a mão à boca, horrorizada. Joaquim, o Joaquim que morreu há 5 anos. Mas a gravação mais impactante ainda estava por vir. A voz de Ivone, fria e calculista. Matei Adriana e aquela maldita criança deveria ter morrido também no acidente que orquestrei. Mas não morreu, não é? Agora ela cresceu e está aqui, fazendo perguntas. Bem, vamos resolver isso como resolvemos todos os outros problemas. O silêncio na sala era sepulcral. César estava tão pálido que parecia prestes a desmaiar. Henrique olhava para Ivone com horror e incredulidade. A mulher que ele conhecia como mãe havia confessado assassinato múltiplo. Luana estava chorando silenciosamente, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e alívio. Finalmente, a verdade estava sendo revelada. Vocês não podem acreditar nisso. Ivone tentou mais uma vez. Essas gravações podem ter sido fabricadas. Qualquer pessoa com tecnologia moderna pode. Então explique isso. Larissa interrompeu, tirando da bolsa uma pasta cheia de documentos. Extratos bancários mostrando transferências para contas offshore. E-mails seus com Murilo planejando assassinatos. Prescrições falsas de digitales e isto. Ela puxou uma foto ampliada das cicatrizes no rosto de Ivone. 3 marcas paralelas no lado esquerdo do seu rosto. Marcas que você sempre disfarçou com maquiagem, alegando que eram de uma queda de cavalo. Mas eu sei o que realmente são. São marcas das unhas da minha mãe, Adriana, quando ela se defendeu na noite que você a assassinou. Ivone instintivamente levou a mão ao rosto, como se ainda pudesse esconder as cicatrizes. Você não tem como provar isso, ela disse, mas sua voz estava perdendo a força. Na verdade, tenho, Larissa respondeu calmamente, porque Adriana não morreu imediatamente no acidente. Ela viveu tempo suficiente para arrancar fios do seu cabelo quando a arranhou, fios que ficaram sob as unhas dela e foram preservados com o corpo. César finalmente encontrou sua voz. Adriana estava tentando me dizer alguma coisa nos meus sonhos. Ele sussurrou. Ela estava tentando me contar a verdade sobre você. Ivone olhou ao redor da sala, vendo apenas rostos horrorizados e acusadores. Sua máscara de respeitabilidade havia caído completamente. Vocês não entendem, ela disse, a voz ficando cada vez mais desesperada. Eu merecia aquela vida. Eu merecia aquela família. Adriana tinha tudo. O homem perfeito. A filha linda. O dinheiro. O status. Eu não tinha nada. Nada. Então você decidiu roubar a vida dela. Larissa disse calmamente. Eu não roubei. Eu conquistei. Cuidei de César quando ele estava destruído pela perda. Criei Henrique e Luana como se fossem meus próprios filhos. Fiz essa empresa prosperar. Você fez essa empresa ser usada para lavar dinheiro de assassinatos. Roberto, o diretor financeiro, disse com nojo. Todos esses anos trabalhando para uma assassina. Henrique, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Você realmente matou a Adriana e tentou matar minha irmã? Ivone olhou para o jovem que criara como filho e viu apenas repulsa em seus olhos. Henrique, você precisa entender. Eu não preciso entender nada. Ele explodiu. Você é um monstro. Todos esses anos eu te chamei de mãe. E você é um monstro. César havia se aproximado lentamente de Larissa durante toda a revelação. Agora, pela primeira vez em 30 anos, pai e filha estavam face a face. Larissa, ele sussurrou, estendendo uma mão trêmula. Minha menina, você voltou para casa. Larissa pegou a mão do pai, e quando seus dedos se tocaram, ambos sentiram uma conexão instantânea, o reconhecimento profundo entre almas que sempre pertenceram uma à outra. Eu nunca parei de procurar por você, papai, ela disse, as lágrimas finalmente começando a fluir. Nunca parei de sentir que faltava uma parte de mim. Foi quando Ivone, percebendo que estava completamente desmascarada e encurralada, tomou sua decisão final, sala de reuniões da diretoria. Continuação, a tensão na sala havia atingido um ponto crítico.
Ivone estava encurralada, mas Larissa sabia que uma cobra ferida é mais perigosa do que nunca. Era hora de apresentar as evidências mais devastadoras. Ainda não terminei, Larissa anunciou, sua voz cortando através do silêncio pesado. O que vocês ouviram até agora são apenas as gravações mais recentes. Mas o que descobri nos arquivos do computador de Ivone vai chocar todos vocês. Ela conectou seu laptop ao sistema de projeção da sala. Na tela apareceu uma planilha detalhada com nomes, datas e valores. Esta é a lista completa das pessoas que Ivone e Murilo eliminaram nos últimos 8 anos. Larissa disse calmamente. 7 mortes no total. Todas camufladas como acidentes ou mortes naturais. César se agarrou na mesa, o rosto ainda mais pálido. 7 pessoas. Ele sussurrou. Joaquim Torres, contador da empresa. Envenenado com succinilcolina em 2019 porque descobriu o esquema de lavagem de dinheiro. Larissa leu da tela. Marcos Oliveira, auditor externo. Acidente de carro forjado em 2021 porque estava investigando contratos fraudulentos. Roberto, o diretor financeiro, estava visivelmente abalado. Marcos. Eu conhecia Marcos há 15 anos. Ele tinha 3 filhos pequenos. Ana Santos, secretária executiva, overdose simulada em 2022 porque flagrou Ivone retirando documentos comprometedores do arquivo. Larissa continuou. Ricardo Mendes, advogado da empresa, infarto induzido por medicamentos em 2020 porque estava fazendo perguntas sobre irregularidades na sucessão familiar. Paula cobriu o rosto com as mãos. Ricardo era meu primo. Ele me disse na última conversa que estava preocupado com algo que havia descoberto sobre a empresa, mas não quis me contar detalhes. Ivone tentou mais uma vez negar. Isso é uma farsa elaborada. Esta mulher é uma criminosa que está tentando destruir nossa família. Nossa família. Henrique se levantou bruscamente. Você destruiu nossa família. Você matou 7 pessoas inocentes. 8. Larissa corrigiu. Não se esqueçam de Adriana, minha mãe. O primeiro assassinato de Ivone. Ela mudou de tela, mostrando os e-mails trocados entre Ivone e Murilo. Aqui está o planejamento detalhado de como eles mataram cada uma dessas pessoas. Murilo, como médico, tinha acesso aos medicamentos e conhecimento para fazer as mortes parecerem naturais. Ivone fornecia informações sobre as vítimas e coordenava os ataques. Na tela apareceu um e-mail particularmente chocante. Murilo, o contador está fazendo muitas perguntas sobre as transferências para as Ilhas Cayman. Precisa ser eliminado esta semana. Use o mesmo método que funcionou com o advogado. Ketamina misturada com cocaína para simular overdose. E não se esqueça de plantar as drogas no apartamento dele depois. Fernando estava lendo cada palavra com horror crescente. Ketamina. Joaquim morreu de overdose de ketamina. Mas ele nunca usou drogas na vida. Todos sabíamos disso. Exatamente, Larissa confirmou. Ivone e Murilo plantavam evidências falsas para sustentar suas versões dos fatos. Luana, que havia permanecido em silêncio observando a mãe adotiva ser desmascarada, finalmente falou. E o Dr. Carvalho, o cardiologista que cuidava do papai antes do Murilo assumir? Larissa consultou seus arquivos. Dr. Henrique Carvalho. Acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes em janeiro de 2023. Segundo os e-mails, ele estava começando a suspeitar que os sintomas cardíacos de César eram causados por envenenamento. César fechou os olhos com força. Carvalho era meu amigo há 20 anos. Ele me disse na última consulta que meus sintomas não faziam sentido com meu histórico médico. 2 semanas depois estava morto. E foi quando Murilo apareceu convenientemente na vida de vocês. Larissa completou, oferecendo-se para cuidar de César, trazendo um diagnóstico que justificava todos os sintomas causados pelo envenenamento gradual. Ivone estava ficando cada vez mais desesperada, mas também mais perigosa. Vocês não têm provas reais, são apenas acusações baseadas em documentos que podem ter sido forjados. Larissa sorriu friamente. Então vamos às provas físicas. Ela tirou da bolsa um frasco pequeno com líquido. Esta é uma amostra do café que César estava bebendo no dia em que passou mal aqui na empresa. Analisada por um laboratório independente. Resultado: digitalis em concentração suficiente para matar um homem em questão de horas. César olhou para o frasco.
Depois, para Ivone, a compreensão final se instalando em seus olhos. Você estava me matando lentamente durante meses, fingindo cuidar de mim enquanto me envenenava. E isto, Larissa continuou, mostrando outro frasco. É uma amostra de sangue que coletei secretamente de César na semana passada. Digitalis, warfarina e traces de arsênico. Um coquetel letal administrado gradualmente para simular falência cardíaca natural. Roberto estava tomando notas freneticamente. Preciso contatar a polícia imediatamente. E o Ministério Público, isso é. Ainda não terminei. Larissa o interrompeu. Porque a parte mais chocante ainda está por vir. Ela mudou de tela novamente, mostrando extratos bancários detalhados. Durante 8 anos, Ivone desviou 43 milhões de reais da empresa. O dinheiro foi para contas offshore controladas por ela. E Murilo, eles não estavam apenas matando pessoas. Estavam sistematicamente saqueando a Vasconcelos S.A. O número deixou todos em choque. Fernando foi o primeiro a reagir. 43 milhões. Isso explica as discrepâncias que encontramos nos balanços dos últimos anos. Vocês nunca conseguiriam provar o dolo, Ivone disse. Mas sua voz havia perdido toda a convicção. Transferências bancárias podem ter explicações legítimas. Podem, Larissa concordou. Mas estas ligações telefônicas não podem. Ela apertou outro botão no gravador. A voz de Ivone ecoou novamente pela sala. Murilo transferiu os últimos 2 milhões para a conta da Suíça. Perfeito. Assim que César morrer, vamos ter acesso ao resto da herança. Os filhos são jovens e inexperientes. Será fácil manipulá-los para assinar qualquer documento que precisarmos. Henrique soltou um som que era meio gemido. Meio grito de raiva. Você ia nos usar também, depois de nos criar. Ia nos manipular para roubar nossa própria herança. Henrique, você precisa entender que eu sempre pensei no seu bem-estar. Ivone tentou. Mentira! Ele explodiu. Tudo foi mentira. Cada demonstração de carinho, cada palavra de amor, cada momento que pensei que você se importava conosco. Tudo foi parte de um plano para roubar nossa família. Luana estava chorando abertamente agora. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Por que fazer tudo isso? Você podia ter tido uma vida boa conosco. Papai te amava. Nós te amávamos. Por que destruir tudo? Ivone olhou para a jovem que havia criado como filha. E por um momento, sua máscara de frieza vacilou. Porque eu nunca tive nada que fosse realmente meu. Ela disse, a voz amarga. Vocês não entendem o que é crescer na pobreza, vendo outras pessoas terem tudo o que você sempre sonhou. Quando conheci César, ele estava casado com Adriana, vivendo a vida perfeita que eu queria para mim. Então você decidiu matar para ter essa vida. César disse, sua voz carregada de nojo. Eu merecia aquela vida. Ivone gritou, toda sua compostura finalmente desaparecendo. Adriana tinha tudo de mão beijada, família rica, educação privilegiada, marido perfeito. Eu lutei por cada centavo que tive na vida. E por isso, achou que tinha direito de matar pessoas inocentes. Larissa disse calmamente. Pessoas inocentes. Ivone riu amargamente. Joaquim estava nos chantageando. O auditor ia destruir contratos que sustentavam centenas de empregos. O DR, Carvalho ia criar um escândalo que destruiria a reputação da empresa. Eles estavam fazendo o trabalho deles. Fernando rebateu, protegendo a empresa de atividades criminosas. E você? Ivone virou-se para Larissa com ódio puro nos olhos. Você devia ter morrido naquela noite com sua mãe. Seria muito mais simples para todos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era a confissão final. Ivone havia acabado de admitir diante de 8 testemunhas que tentou assassinar uma criança de 3 meses. César se levantou lentamente da cadeira, caminhando até ficar cara a cara com a mulher que havia sido sua esposa por 25 anos. Você não é humana, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma raiva que ele nunca havia sentido antes. Você é um monstro que usou nossa dor, nossa confiança, nosso amor, para construir um império de sangue e dinheiro. César. Ivone tentou mais uma vez. Não, ele rugiu. Não diga meu nome. Você perdeu o direito de dizer meu nome no momento em que matou minha esposa e tentou matar minha filha. Larissa se aproximou do pai e segurou sua mão.
Agora ela vai pagar por tudo, papai. A justiça será feita. Ivone olhou ao redor da sala, vendo apenas rostos cheios de repulsa e determinação. Não havia mais saída. Não havia mais mentiras que pudessem salvá-la. E foi então que ela tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Sala de reuniões da diretoria. Continuação. O momento de silêncio após a confissão de Ivone foi quebrado, quando ela, num movimento rápido e desesperado, mergulhou a mão na bolsa de couro preta que sempre carregava. Seus dedos se fecharam ao redor do cabo de um estilete, uma arma que ela havia começado a carregar nas últimas semanas, quando percebeu que seus segredos estavam sendo descobertos. "Se eu vou cair", ela disse, a voz transformada numa sibilação perigosa. "Vou levar você comigo, sua maldita." A lâmina brilhou sob as luzes da sala, enquanto Ivone avançava em direção a Larissa com velocidade surpreendente. Seus olhos estavam fixos no pescoço da jovem. Ela sabia exatamente onde cortar para causar o máximo dano. "Não!" César gritou, tentando se interpor. Mas suas pernas ainda fracas do envenenamento não responderam rápido o suficiente. Henrique se levantou da cadeira, mas estava do lado oposto da mesa e não conseguiria chegar a tempo. Roberto e Fernando ficaram paralisados pelo choque da situação. Foi Luana quem reagiu, sem hesitar por um segundo. Ela se jogou entre Ivone e Larissa, estendendo os braços para proteger sua irmã recém-descoberta. A lâmina do estilete, que estava destinada ao pescoço de Larissa, cravou profundamente no antebraço esquerdo de Luana. O grito de dor de Luana ecoou pela sala como um alarme. Sangue imediatamente começou a jorrar da ferida, manchando sua blusa branca executiva. "Luana!" Larissa gritou, segurando a irmã que desabou em seus braços. Ivone olhou para a lâmina ensanguentada em sua mão, com uma expressão de horror e fúria. Ela havia ferido a jovem que criara como filha, a única pessoa na família que ainda demonstrava algum afeto por ela até aquele momento. "Por que você fez isso?" Ivone perguntou, a voz quebrada. "Por que se meteu no caminho? Ela não é nada para você. Eu sou sua mãe." Luana, pálida e tremendo de dor, olhou diretamente nos olhos de Ivone. "Você nunca foi minha mãe", ela conseguiu dizer entre respirações ofegantes. "Mãe de verdade, não mata, não machuca, não destrói famílias." O comentário atingiu Ivone como um soco no estômago. Por 20 anos, ela havia se convencido de que Henrique e Luana realmente a amavam como mãe. Ver essa ilusão se despedaçar diante de seus olhos foi quase insuportável. "Luana, por favor", ela começou. "Afaste-se dela." Henrique rugiu, finalmente chegando do outro lado da mesa. Ele agarrou Ivone pelos pulsos, forçando-a a soltar o estilete. A arma caiu no chão com um ruído metálico. Fernando já estava no telefone com a emergência. "Precisamos de uma ambulância na empresa Vasconcelos, 15º andar. Temos uma mulher com ferimento grave no braço. Muito sangramento." Roberto havia corrido até o armário de primeiros socorros da sala e voltou com bandagens e álcool. "Pressão no ferimento", ele instruiu Larissa. "Temos que estancar o sangramento até a ambulância chegar." Larissa pressionou as bandagens contra o braço de Luana, sentindo o sangue quente vazando entre seus dedos. A ironia da situação não passou despercebida. Pela segunda vez em 30 anos, alguém havia se sacrificado para protegê-la de Ivone. "Obrigada", ela sussurrou para Luana. "Obrigada por me salvar. É o que irmãs fazem." Luana respondeu com um sorriso fraco. "Se protegem uma à outra." César havia conseguido se aproximar e estava ajoelhado ao lado das filhas, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Minhas meninas", ele murmurou, tocando gentilmente os rostos de ambas. "Minhas filhas corajosas." Do outro lado da sala, Henrique mantinha Ivone imobilizada. Ela não estava mais resistindo. Toda a luta havia saído dela quando viu o sangue de Luana em suas mãos. "Você machucou sua própria filha", Henrique disse, sua voz carregada de incredulidade e nojo. "A garota que te chamou de mãe por 20 anos, que te defendeu quando eu questionava suas atitudes, que sempre acreditou em você, e você enfiou uma faca nela." Ivone olhou para suas mãos manchadas de sangue. "Eu não queria... Ela não deveria ter se metido. Eu só queria..."
Você queria o quê? Paula, a diretora de RH, perguntou. Matar mais uma pessoa inocente para proteger seus crimes. Vocês não entendem. Ivone gritou, a histeria tomando conta. Eu construí essa família. Eu cuidei de vocês quando César estava destruído. Eu transformei essa empresa no que ela é hoje. Você construiu essa família sobre mentiras e assassinatos. Fernando rebateu. E usou essa empresa para lavar dinheiro de sangue. O som da sirene da ambulância começou a ecoar lá de baixo. Ficando cada vez mais alto, através da janela, eles podiam ver o trânsito de São Paulo se abrindo para dar passagem à emergência. A ajuda está chegando, Luana, Larissa disse, continuando a fazer pressão no ferimento. Você vai ficar bem. Eu sei, Luana respondeu, sua voz mais forte agora. Porque, finalmente, nossa família está reunida de novo. 3 paramédicos entraram correndo na sala, carregando uma maca e equipamentos médicos. O líder da equipe imediatamente assumiu o controle da situação. O que aconteceu aqui? Ferimento por arma branca no antebraço esquerdo. Roberto informou profissionalmente. Sangramento abundante. Vítima consciente e responsiva. Os paramédicos começaram a trabalhar em Luana com eficiência profissional. Eles limparam o ferimento, aplicaram bandagens apropriadas e prepararam ela para o transporte. A ferida é profunda, mas não atingiu artérias principais. O paramédico informou. Ela vai precisar de cirurgia para suturar adequadamente, mas não há risco de vida, enquanto Luana estava sendo preparada para o transporte. 2 seguranças da empresa entraram na sala. Fernando havia chamado eles junto com a ambulância. Segurem essa mulher, ele ordenou, apontando para Ivone. Ela atacou uma funcionária com arma branca. Não deixem ela sair daqui até a polícia chegar. Os seguranças se posicionaram ao lado de Ivone, que não ofereceu resistência. Ela parecia estar em estado de choque, olhando fixamente para o sangue em suas mãos. César, ela disse de repente, você precisa entender que eu realmente te amei. Tudo o que fiz foi para proteger nossa família. César a olhou com uma expressão que misturava pena e repulsa. Você não sabe o que é amor. Ivone, se soubesse, nunca teria matado Adriana, nunca teria tentado matar Larissa, nunca teria machucado Luana. Mas eu te dei 25 anos de casamento feliz. Ivone insistiu desesperadamente. Você me deu 25 anos de mentiras construídas sobre o sangue da minha primeira esposa, César respondeu. Cada dia que passei com você foi roubado da minha verdadeira família. Os paramédicos estavam prontos para levar Luana. Larissa segurou a mão da irmã. Vou com você no hospital, ela disse. Nós vamos, César corrigiu, apoiando-se em Henrique. A família toda vai. Henrique olhou para Ivone uma última vez. Você não é mais parte da nossa família, ele disse com finalidade. Para nós, você morreu hoje. Enquanto a família se preparava para acompanhar Luana ao hospital, a polícia chegou. 2 investigadores entraram na sala, seguidos por técnicos de perícia. Investigador Santos, o homem mais velho, se apresentou. Recebemos um chamado sobre tentativa de homicídio. Fernando se adiantou. Investigador, esta mulher. Ele apontou para Ivone. Acabou de atacar uma funcionária com arma branca. Mas isso é só o começo. Temos evidências de que ela cometeu pelo menos 8 assassinatos nos últimos 30 anos. O investigador Santos arregalou os olhos. 8 assassinatos. Vocês têm provas. Larissa entregou ao policial as pastas com todas as evidências que havia coletado. Gravações, documentos, extratos bancários, análises laboratoriais. Ela explicou. Tudo o que precisam para processar ela e o cúmplice, Dr. Murilo Bastos, enquanto a polícia começava a examinar as evidências. A maca com Luana foi transportada para fora da sala. César, apoiado em Henrique e acompanhado por Larissa, seguiu os paramédicos. Ivone ficou na sala, algemada e cercada por policiais, olhando pela janela enquanto via a família que ela havia destruído se afastar para sempre. 25 anos, ela murmurou para si mesma. 25 anos construindo uma mentira perfeita, e tudo desabou por causa de um pingente partido. O investigador Santos se aproximou dela. Ivone Vasconcelos, você está presa pelos crimes de tentativa de homicídio, homicídio múltiplo, fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Tem o direito de permanecer calada.
Mas Ivone não estava mais escutando. Seus olhos continuavam fixos na janela, observando a ambulância se afastar no trânsito de São Paulo, levando consigo os últimos vestígios da família que ela havia tentado possuir. Hospital São Luís. 16 o centro cirúrgico do hospital. São Luís nunca havia recebido uma família tão complexa. César estava sendo examinado na sala ao lado, enquanto Luana passava por uma cirurgia de emergência para reparar os danos causados pela lâmina de Ivone. Larissa e Henrique aguardavam no corredor, ainda processando os eventos que haviam transformado suas vidas para sempre. Os exames de sangue do seu pai confirmam nossos piores temores. Duéry Martinez, o cardiologista-chefe, informou a família. Níveis altíssimos de digitales, warfarina e traços de arsênico. É um milagre ele ainda estar vivo. Por quanto tempo ele foi envenenado? Larissa perguntou, segurando a mão do pai. Pelos níveis de acumulação que detectamos, eu diria pelo menos 8 meses de intoxicação gradual, mais algumas semanas e seria irreversível. Henrique passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. 8 meses assistindo minha mãe, a mulher que eu chamava de mãe, matar meu pai lentamente. Henrique, César disse suavemente, você não podia saber, ela enganou a todos nós. Do outro lado do corredor, Luana estava acordando da anestesia. O cirurgião, Dr. Ferreira, se aproximou da família com notícias tranquilizadoras. A cirurgia foi um sucesso. O corte foi profundo, mas não atingiu nervos ou tendões importantes. Ela terá uma cicatriz, mas recuperará completamente o movimento do braço. Larissa suspirou aliviada. Posso vê-la. Por alguns minutos, ela ainda está se recuperando da sedação. Quarto de Luana. 17 horas. Luana estava pálida, mas seus olhos estavam alertas quando Larissa entrou no quarto. O braço esquerdo estava imobilizado, com bandagens limpas cobrindo o ferimento. Como você está se sentindo? Larissa perguntou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Como alguém que acabou de descobrir que sua mãe adotiva é uma serial killer. Luana respondeu com um sorriso fraco. Mas pelo menos agora sei porque sempre senti que algo estava errado com ela. Você se lembra de alguma coisa específica? Luana fechou os olhos, pensando. Muitas coisas pequenas que nunca fizeram sentido. Como ela sempre insistia em preparar pessoalmente a comida e bebida do papai. Como ela ficava nervosa quando ele falava sobre investigar o acidente da Adriana. E aquelas cicatrizes no rosto que ela nunca deixava ninguém tocar. E agora sabemos de onde vieram essas cicatrizes. Larissa disse sombriamente. César e Henrique entraram no quarto. César estava visivelmente mais forte depois que os médicos começaram o processo de desintoxicação. Como você está, querida? Ele perguntou, beijando a testa de Luana. Melhor agora que nossa família está reunida. Ela respondeu. Papai, você sabia mesmo no fundo que havia algo errado. César se sentou pesadamente na poltrona. Nos últimos meses, comecei a ter sonhos com Adriana. Ela tentava me dizer alguma coisa, mas eu nunca conseguia entender. Agora percebo que meu subconsciente estava processando pistas que minha mente consciente recusava aceitar. Henrique, que havia permanecido quieto, finalmente falou. Eu preciso pedir desculpas a todos vocês, especialmente a você, Larissa. Por quê? Porque parte de mim sabia que Ivone era capaz de coisas terríveis, mas eu ignorei os sinais porque era conveniente, como filho mais velho, eu seria o principal herdeiro se algo acontecesse com o papai, e essa possibilidade me excitava. O silêncio no quarto foi pesado. Henrique continuou. Quando você apareceu na reunião hoje, minha primeira reação não foi alegria por ter uma irmã viva. Foi medo de perder minha posição na família. Isso me faz uma pessoa horrível. Larissa se levantou e caminhou até Henrique. Isso te faz humano, ela disse, colocando a mão no ombro dele. Você foi criado para acreditar que seria o herdeiro único. É natural ter esses sentimentos. O que importa é como você reagiu quando descobriu a verdade. Eu escolhi a família. Henrique disse, lágrimas nos olhos. Escolhi vocês em vez de proteger Ivone. E vou passar o resto da vida compensando os anos que perdemos juntos. Delegacia Central. 19 horas enquanto a família se reunia no hospital. Ivone estava sendo interrogada pelo investigador Santos e sua equipe. A sala de interrogatório era pequena e claustrofóbica, com paredes cinza e uma mesa de metal fria.
Ivone, as evidências contra você são esmagadoras. O investigador disse, espalhando fotos e documentos na mesa. Temos gravações suas confessando múltiplos homicídios. Temos extratos bancários mostrando lavagem de dinheiro. Temos análises laboratoriais provando que você envenenou César Vasconcelos. Ivone permaneceu em silêncio, olhando para as próprias mãos. Seu cúmplice de éter, Murilo Bastos, já foi preso. Ele está colaborando com a investigação em troca de uma redução de pena. Já confessou participação em 6 dos 8 assassinatos que vocês cometeram. Pela primeira vez. Ivone reagiu. 6, ele participou de todos os 8. O investigador sorriu. Obrigado pela confirmação. Agora temos sua confissão de 8 homicídios. Ivone percebeu que havia caído numa armadilha. Mas já era tarde demais. Você quer falar com seu advogado? Santos perguntou. Qual seria o ponto? Ivone disse com amargura. Vocês têm evidências suficientes para me condenar 10 vezes. Então por que não facilita as coisas? Conte sua versão dos fatos. O juiz pode considerar sua cooperação na hora da sentença. Ivone ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, começou a falar. Vocês querem saber por que fiz tudo? Porque passei a vida inteira sendo invisível. Minha irmã sempre foi a bonita, a inteligente, a que conseguiu se casar bem. Quando ela morreu no acidente industrial, eu pensei que finalmente teria minha chance. Sua chance de quê? De ter a vida que eu merecia. César estava destruído pela morte da esposa. Adriana era perfeita, rica, educada, linda, tudo que eu nunca seria. Mas quando a conheci, vi uma oportunidade. Oportunidade de roubar a vida dela, de conquistar o que ela tinha. Ivone explodiu. Eu me aproximei da família, ofereci ajuda, me tornei indispensável. César estava sofrendo tanto que mal notava quando eu cuidava dele. E então você orquestrou o acidente que matou Adriana. Ela estava começando a suspeitar de mim. Encontrou alguns documentos que comprometiam meus planos. Tive que agir. E o bebê, Larissa? Ivone fechou os olhos. Deveria ter morrido no acidente. Seria mais simples. Mas quando vi que ela estava viva, pensei que poderia ser útil. Se um dia alguém questionasse a morte de Adriana, eu poderia dizer que tentei salvar o bebê, mas ela morreu mesmo assim. Então você a vendeu para uma família do interior. Paguei para eles criarem ela longe de São Paulo. Nunca imaginei que ela cresceria e viria me procurar. Hospital São Luís. 21 horas a notícia da prisão de Murilo chegou ao hospital através do investigador Santos, que foi pessoalmente informar a família. Encontramos Murilo tentando fugir para o Paraguai, ele disse. Tinha 2 malas cheias de dinheiro e documentos falsos. Ele confessou? César perguntou. Está cantando como um passarinho. Confirmou todos os assassinatos e forneceu detalhes sobre os métodos usados. Também entregou a localização de contas bancárias no exterior, onde lavaram o dinheiro. Larissa se sentiu aliviada. E quanto tempo eles vão pegar? Com as evidências que temos, Ivone provavelmente será condenada a 8 prisões perpétuas. Murilo, por colaborar, pode pegar entre 80 a 120 anos. Ou seja, nunca mais vão sair da prisão, Henrique disse com satisfação sombria. Exato. E há mais. Estamos investigando conexões com outros crimes não solucionados dos últimos 10 anos. É possível que eles tenham mais vítimas. 3 meses depois, Tribunal de Justiça de São Paulo, a sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, familiares das vítimas, executivos da Vasconcelos S.A., todos queriam acompanhar o julgamento que a mídia já havia apelidado de o caso do pingente partido. Ivone e Murilo estavam sentados no banco dos réus. Ambos visivelmente envelhecidos pelos meses na prisão, Ivone usava o uniforme laranja do presídio e havia perdido toda a elegância que a caracterizara como executiva. O juiz Ribeiro leu as acusações. Ivone Vasconcelos e Murilo Bastos, vocês estão acusados de 8 homicídios qualificados, tentativa de homicídio, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, fraude, apropriação indébita e corrupção. As evidências apresentadas durante o julgamento foram devastadoras. As gravações de Larissa foram reproduzidas na íntegra, os extratos bancários foram projetados na tela, familiares das vítimas prestaram depoimentos emocionantes quando chegou a vez de Larissa depor. Ela olhou diretamente para Ivone.
Esta mulher não só matou minha mãe e tentou me matar quando eu era bebê. Ela disse, a voz firme. Ela destruiu sistematicamente qualquer pessoa que ameaçasse seus planos criminosos. 8 famílias perderam pessoas queridas por causa da ganância dela. César também depôs. Yvonne abusou da minha confiança, do meu amor, da minha vulnerabilidade para construir um império de mentiras e morte. Ela roubou 30 anos da minha vida com minha verdadeira filha. Quando o juiz anunciou o veredito, o silêncio no tribunal foi absoluto. Yvonne Vasconcelos, você é condenada a 8 prisões perpétuas pelos homicídios, mais 30 anos pelos demais crimes. Murilo Bastos, você é condenado a 95 anos de prisão. Yvonne não demonstrou nenhuma emoção. Murilo desabou em lágrimas, enquanto os dois eram levados pelos guardas. Yvonne olhou uma última vez para a família Vasconcelos reunida na galeria. César estava entre suas 2 filhas, finalmente completo depois de 3 décadas. Henrique estava ao lado deles, parte integral da família reunida. Pelo menos, Yvonne pensou amargamente. Consegui manter a família unida, mesmo que seja contra mim. 6 meses depois, Empresa Vasconcelos S.A., o 15º andar da Empresa Vasconcelos, havia sido completamente renovado. As salas onde Yvonne tramou seus crimes foram transformadas em um centro de treinamento para novos funcionários. A sala de reuniões onde a verdade foi revelada agora tinha uma placa discreta na porta. Sala Adriana Vasconcelos, em memória das vítimas da injustiça. Larissa caminhava pelos corredores com uma confiança que nunca havia sentido antes. Não mais como uma faxineira invisível, mas como Larissa Vasconcelos. Vice-presidenta de desenvolvimento organizacional, César havia insistido que ela começasse de baixo, aprendendo cada aspecto do negócio. Mas todos sabiam que ela estava sendo preparada para eventualmente assumir a liderança da empresa. Bom dia, Larissa, cumprimentou Marina, a nova secretária executiva. Seu pai está esperando você na sala dele. Obrigada, Marina. Ainda era estranho ouvir alguém se referir a César como seu pai tão naturalmente. 6 meses de terapia familiar haviam ajudado todos eles a processar os traumas e reconstruir os relacionamentos que Yvonne havia distorcido ao longo de décadas. Sala da presidência, César estava examinando relatórios financeiros quando Larissa entrou. Aos 55 anos, ele parecia ter rejuvenescido uma década desde que parou de ser envenenado. Seu cabelo grisalho estava bem cortado. Seus olhos tinham o brilho de volta, e ele havia recuperado o vigor físico que Yvonne havia roubado dele gradualmente. Como estão os números da expansão para o Nordeste? Ele perguntou, levantando o olhar dos papéis. Promissores, Larissa respondeu, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Mas identifiquei alguns riscos que precisamos mitigar antes de finalizar os contratos. César sorriu com orgulho. Em 6 meses, Larissa havia demonstrado um instinto empresarial notável, uma combinação da inteligência analítica que desenvolveu durante anos de investigação, com uma intuição natural para negócios que parecia estar no DNA da família. Que tipo de riscos? 3 dos fornecedores locais têm histórico de atrasos em outros projetos, e 2 deles têm conexões políticas que podem ser problemáticas se houver mudanças no governo estadual. Excelente análise. César disse. O que você sugere? Diversificar, em vez de depender de 5 fornecedores grandes, trabalhar com 10 fornecedores menores, mais trabalho de coordenação, mas muito menos risco. Antes que César pudesse responder, Henrique entrou na sala carregando uma pasta e 2 cafés. Desculpem a interrupção, ele disse entregando uma xícara para cada um. Mas chegaram os resultados da auditoria externa, nos últimos 6 meses. Henrique havia se transformado completamente. O jovem ambicioso e às vezes arrogante havia dado lugar a um homem maduro, que genuinamente se importava com o bem-estar da família e dos funcionários. Ele havia assumido a posição de diretor de compliance, trabalhando para garantir que nada parecido com os esquemas de Yvonne pudesse acontecer novamente. Boas ou más notícias? Larissa perguntou. Surpreendentemente boas. Henrique sorriu. A empresa está mais saudável financeiramente do que jamais esteve. Eliminamos todos os contratos fraudulentos. Recuperamos a maior parte do dinheiro lavado. E nossa reputação no mercado está se recuperando rapidamente. E as famílias das vítimas? César perguntou.
Todas receberam as indenizações que aprovamos. Não traz os entes queridos de volta, mas pelo menos oferece algum conforto financeiro e reconhecimento oficial de que foram vítimas de crimes. A porta se abriu novamente. E Luana entrou usando um elegante terno azul marinho. Aos 23 anos, ela havia decidido cursar direito, como havia prometido no hospital. Mas nas manhãs, trabalhava como assistente jurídica da empresa, ajudando Henrique com as questões de compliance. Interrompendo a reunião familiar, ela perguntou com um sorriso: "Sempre bem-vinda." César respondeu, fazendo um gesto para ela se juntar a eles. Luana mostrou uma cicatriz fina no antebraço esquerdo, a única marca física que restou do ataque de Yvonne, mas ela carregava essa cicatriz com orgulho, como um símbolo de sua coragem e do sacrifício que fez para proteger a irmã. "Tenho notícias sobre o caso", ela anunciou. O advogado de Yvonne entrou com recurso, mas foi negado. A sentença está confirmada. 8 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. "E Murilo?", Larissa perguntou. 95 anos, com bom comportamento, ele pode sair quando tiver 120 anos de idade." Um silêncio contemplativo tomou conta da sala. Saber que justiça havia sido feita era reconfortante, mas não apagava os anos de sofrimento que Yvonne havia causado. "Há uma coisa que preciso contar para vocês", César disse, mudando o tom da conversa. "Decidi fazer algumas mudanças no testamento." Henrique e Luana trocaram olhares. Esse sempre foi um tópico delicado na família. "Papai", Larissa começou. "Você não precisa." "Preciso sim", ele a interrompeu gentilmente. "Por 30 anos, Henrique e Luana foram meus únicos herdeiros. Agora que você voltou, é justo que a herança seja dividida igualmente entre os 3 filhos." "Na verdade", Henrique disse, "Luana e eu já conversamos sobre isso. Queremos que Larissa receba uma parcela maior." "Por quê?", Larissa perguntou surpresa. "Porque você perdeu 30 anos de vida familiar que nunca poderão ser recuperados", Luana explicou. "E porque você foi quem teve coragem de expor a verdade e salvar nossa família. Vocês são meus irmãos", Larissa disse, emocionada. "Não quero que haja desequilíbrio entre nós." "Então está decidido", César declarou. "Divisão igual entre os 3. Mas há uma condição. A empresa permanece unida. Vocês 3 trabalharão juntos para mantê-la forte e ética. Para sempre." Os 3 filhos disseram em uníssono. Cemitério São Paulo. 16 horas. A família Vasconcelos estava reunida em frente ao túmulo de Adriana. Era a primeira vez que Larissa visitava o túmulo da mãe biológica, e ela havia trazido flores brancas, as favoritas de Adriana. Segundo César, o túmulo era simples, mas elegante, com uma lápide de mármore branco onde estava gravado: "Adriana Vasconcelos, esposa amada, mãe dedicada, vítima da injustiça." "Oi, mamãe", Larissa disse suavemente, ajoelhando-se para colocar as flores. "Desculpa ter demorado tanto para vir te visitar, mas estou aqui agora, e trouxe nossa família." César se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. Adriana sempre disse que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Ela estava certa. Mesmo após 30 anos, o amor reuniu nossa família. Henrique e Luana se posicionaram ao lado dos outros 2, formando um círculo ao redor do túmulo. "Adriana", Henrique disse, "obrigado por ter criado uma filha tão corajosa. Larissa salvou todos nós. E obrigada por cuidar de Larissa até ela poder voltar para casa", Luana acrescentou. César tirou do bolso o pingente dourado, agora completo e reparado por um joalheiro especializado. A inscrição "Para sempre unidos" brilhava no sol da tarde. Este pingente viajou por 30 anos, partido em 2, esperando o momento certo de ser reunido. Ele disse: "Assim como nossa família, Adriana, sua filha voltou para casa. Nossa família está completa." Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos e orações. Restaurante Vila Toscana. 19 horas para celebrar a reunião familiar, eles foram jantar no restaurante favorito de Adriana, um lugar que César não visitava há 30 anos, mas que agora parecia apropriado para uma nova tradição familiar. "Uma proposta", César disse, levantando a taça de vinho. "Que esta seja a primeira de muitas celebrações familiares. Que nunca mais permitamos que mentiras e segredos nos separem. A família Vasconcelos."
Henrique brindou. Unida para sempre, Luana completou. Através de qualquer tempestade, Larissa finalizou. Enquanto brindavam, Larissa olhou ao redor da mesa e sentiu uma completude que nunca havia experimentado antes. Durante 30 anos, ela havia carregado um vazio inexplicável no peito, a sensação de que faltava algo fundamental em sua vida. Agora ela sabia o que era: família verdadeira. Não a família definida por sangue apenas, mas a família forjada por amor, sacrifício, perdão e escolha deliberada de permanecerem unidos apesar de todas as adversidades. Sabem o que é mais engraçado? Larissa disse sorrindo. Ivone passou 30 anos tentando destruir esta família. Mas no final, ela foi quem nos reuniu. Como assim? César perguntou. Se ela não tivesse começado a te envenenar, eu nunca teria me desesperado o suficiente para me revelar. Teríamos continuado nossas vidas separadas para sempre. O mal às vezes produz bem sem querer. Luana observou filosoficamente. Não sem querer. Henrique corrigiu. O amor sempre encontra um jeito de triunfar. Mamãe Adriana estava certa. Eles terminaram o jantar contando histórias. César compartilhando memórias de Adriana que Larissa nunca havia conhecido. Larissa descrevendo sua infância com os pais adotivos. Henrique e Luana relembrando momentos engraçados da adolescência. Quando saíram do restaurante, a cidade de São Paulo brilhava sob as luzes noturnas. Era a mesma cidade onde Adriana havia sido assassinada, onde Larissa havia crescido na pobreza, onde Ivone havia tramado seus crimes, mas agora era também a cidade onde a família Vasconcelos havia se reunido, onde a justiça havia triunfado, onde o amor havia vencido o ódio. Para onde agora? César perguntou. Para casa. Larissa respondeu, pegando nas mãos do pai e dos irmãos. Finalmente, para casa. E pela primeira vez em 30 anos. Quando Larissa disse casa, ela sabia exatamente onde ficava.